Vamos lá, o que nós viemos hoje conversar, né? Bater esse papo, fazer essa reunião? Que saiu um decreto em fevereiro, 10 de fevereiro, de um programa estadual de conversão das multas ambientais. O que significa isso? Esse programa ele está ofertando aqueles que foram autuados, tanto anterior a 10 de janeiro de 2025, quanto os posteriores a essa data, a terem um benefício de umas atenuantes. Essa atenuante, que ela pode variar de 50%, na verdade, ela varia de 30% a 70%. Só que no caso de pessoa física e CNPJ privado, até 50% de desconto. Em alguns casos, 30% ou 40% também tem a questão de desconto dos valores da multa. Só que isso causou na gente uma certa insegurança quando nós recebemos esse decreto. Mas será que é assim? É só simplesmente eu chegar lá e resolver aderir? Qual que é a pegadinha, né? Muitos produtores, na época que nós postamos esse novo decreto, muitos produtores ligaram para a gente, né? Falaram, mas e aí? Eu falei assim, ó, espera, porque eu tô achando que tá muito fácil isso, tá muito dado. Então a gente fica meio inseguro para chegar e recomendar, falar, não, pode fazer adesão. Então nós começamos a questionar o próprio Estado, e aí até surgiu depois, tem até uma página que tem as perguntas, as respostas, então isso deixa mais claro também os questionamentos que eu fiz na época. E, na verdade, é quase isso mesmo. Ele está dando um benefício, o Estado, tá? Dando um desconto de até 50% do valor da multa. Em quais situações? Todas as multas simples. O que é multa simples, então? É, intervenção EPP, licença sem, operação sem licença, construir, testar, ampliar, desmatamento. Só não entra três modalidades. A modalidade onde o dano ambiental causou morte de alguém, é, a multa ela tem a ver com. Foi pego também, tipo, trabalho análogo à escravidão, isso não entra também com desconto, e barragem de rejeito, minério. Então, nesses três casos, não entraria esse desconto. O resto, todos entram. Ela não vai incidir sobre aquelas multas diárias. Vamos lá, tomei a multa por lançar dejeto, um exemplo. Fui multado, poluição. E tem a multa diária. É aquela multa diária que ela não foi corrigida, ela vai ter, sei lá, 20 dias de multa diária. Essa multa ela não entra no desconto, a diária. A multa simples da poluição, ela entra. Então, ela vai ter o desconto de até 50%, depende caso a caso. Como que você vai avaliar isso, se vale a pena ou não? Qual que é a maneira que nós identificamos? Toda autuação, normalmente embaixo tem as obrigações que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, estou operando sem licença. Estou dando um exemplo bem simples. Sem licença ambiental para operar minha granja. Lá embaixo vem o embargo da atividade com o cronograma e a multa, né? Tá? A multa e o embargo. Essas obrigações, quando você vai fazer esse pedido de desconto, essas obrigações aqui de baixo, você vai ter que cumprir ela. Só que, por exemplo, vamos supor que você teve essa multa ano passado, você já regularizou sua situação, hoje você tem a sua licença, então essa obrigação aqui de baixo, ela deixou de existir. Não precisa, porque você já regularizou. Até você ter a regularização daquela infração que você cometeu, você não precisa cumprir ela. Ou seja, eu tenho uma autuação por operar sem licença, só que eu já Tô legalizei ela. querendo Então, visualizar. aquela obrigação já não tem. Aquela obrigação de não de ficar suspensa a atividade, porque eu já legalizei ela. Então eu vou ter o benefício dos 50% da multa. Quando eu faço adesão, né, que chama-se adesão desse programa, eu automaticamente eu estou abrindo mão do meu recurso. Aquele recurso que está lá sendo julgado, você está tentando recorrer sobre alguma justificativa, você abre mão dele automaticamente e tem as obrigações abaixo para fazer. Nesse caso, essas obrigações, se você já tiver realizado, resolvido, ela deixa de existir. Se tiver um outro exemplo bem clássico, eu fiz uma intervenção em EPP, construí um galpão e não tem nada na lei que me regulariza isso. Se eu aderir
né, ao programa, automaticamente eu estou abrindo mão do recurso e automaticamente eu tenho que fazer a demolição. Se está escrito lá embaixo, intervir um APP com som de galpão, após as decisões, demolição. Eu vou ter que cumprir essa demolição. Então, aí, nesse caso, nós temos que repensar a situação. Eu teria os 50% de desconto, mas eu teria minha obrigação de demolir aquilo que não é passivo de regularização. Então nós temos que repensar, não, mas eu estou recorrendo isso, e isso eu vou conseguir provar, então não vale a pena se aderir. Ah, eu tenho uma multa que eu estava operando sem licença e eu já regularizei. Opa, vale a pena aderir. Por que, que o governo está dando isso, gente? Porque o governo ele está muito cheio, ele está cheio, o Estado ele está cheio de processo de recurso. E nós temos até o amigo aí, Sérgio, que é advogado, ele pode até falar sobre isso. Tem uma questão que passou 5 anos sem movimentação do processo ambiental, ele pode ser anulado, lógico, requerendo, fazendo requerimento e você justifica ele. Então está acontecendo muito isso no Estado. O Estado está perdendo porque ele não está dando conta de analisar os recursos. Então, para ele perder 100% ou ganhar 50%, ele está dando esse benefício para todo mundo. Entre aspas, benefício, tá, gente? Acabei de explicar uma das pegadinhas. Então, nós temos que tomar cuidado. É o seguinte: como que eu vou analisar isso, Luiz? Qual tipo de autuação você teve? E lembrando que cada autuação, eu posso, se você tiver 20 autuações, pode ser as 20. Se for 5, pode ser as 5. Separadamente, não analisam todas de uma vez. Então, eu analiso a primeira autuação, a segunda autuação, para ver se vale a pena eu não aderir a esse programa. Tá tudo tranquilo até agora, gente? Tem alguém que tá com alguma dúvida? Posso continuando? Lembrando, pessoal, quem tiver dúvida pode se manifestar no chat ou pode interferir aqui também, né, Luiz Alberto? Isso, pode interferir, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, continuando. Eu resolvi a fazer uma adesão do programa para poder ter a redução da minha multa. Só que a minha multa, eu tomei ela ano passado. Qual que é a minha porcentagem de desconto? 50%. Todas as multas que ocorreram anterior a 10 de janeiro de 2025, ele vai ter 50% de desconto. Mas 50% do valor da multa ou atualizado. Atualizado com correção. Então, na hora que você for fazer a adesão, na hora que você vai preencher, ele já vem o valor atualizado com juros e correção do Estado. Em cima daquele valor, você vai conseguir, né? Você vai requerer os 50% de adesão, de desconto. Esse processo, quando você faz adesão, ele é um processo que vai ser analisado. Só que a partir do momento que eu manifestei o interesse de fazer adesão, aquela correção monetária que incide e os juros, ela é suspensa a partir da data da assinatura do TCA, que é um termo de composição administrativo. Eles deram esse nome para você ter suas obrigações da mesma forma que eles vão te dar um desconto, você vai ter suas obrigações para fazer, né? Então, assim, eu tomei a multa anterior, atualizei o valor com os juros, correção, aplicou, incidiu 50%, está tudo de acordo, eles vão propor a assinatura do termo de composição. Assinou o termo de composição, nós temos nossa obrigação e podemos pagar de que maneira esse 50% restante que ficou. Podemos dividir em até 60 vezes, vai depender do tamanho do valor da multa e valor da parcela, ou pagamento à vista. Lembrando que tudo que a gente divide com o Estado, ele vai incidir correção monetária, ele não escapa. O Estado ele não vai dar nada de mão beijada para a gente, sim, também não. Tomei a multa agora. Thalita, quer falar alguma coisa? Você está acompanhando o chat? Não, não estou conseguindo acompanhar. Tem uma pergunta aqui, ó. Luiz, quem foi autuado e pediu o parcelamento da multa e já está pagando as parcelas, consegue Hum, fazer a solicitação ou isso é apenas para multa que estão sendo recorridas? Boa pergunta, eu ia falar mais para frente, mas é isso aí mesmo. Quem já parcelou, quem já está em processo de parcelamento, ele não consegue fazer adesão. Por quê? Essa adesão ela vai ser para multas que estão em recurso ou multas que na verdade, com defesa ou recurso administrativo. Elas não foram definitivas ainda, não deram a decisão definitiva. Então, ela só vai se aplicar àqueles que estão ainda em trâmite, né? Vamos falar assim, em tramitação dentro do órgão ambiental, para análise ou análise do recurso ou análise da defesa. Acho que eu consegui responder mais claro aí, né?
Aí eu estava falando o seguinte: aqueles que tomaram a multa 10 de janeiro de 2025 para trás é uma situação, e aqueles que tomaram multa de 10 de janeiro para agora, para atualmente, nós temos três modalidades de desconto: 30, 40 e 50%. Quanto que eu vou ter 50%? 50%, por exemplo, você tomou a multa hoje, você tem 20 dias para fazer o recurso. Se você fizer adesão ao PECMAN, você automaticamente você vai ter os 50% de desconto, mas você vai estar abrindo mão do seu recurso. Aí você já abre mão, já ganha 50% de desconto e é do valor da multa, porque você está dentro do prazo de recurso. Eu perdi, eu já fiz o meu recurso, ele está em análise ainda. Meu recurso, o recurso não, já fiz a defesa administrativa. Aí você vai ter 40% de desconto. Isso lembrando de multas de janeiro para frente. E vamos pôr que eu já saiu minha análise da defesa e eu entrei com recurso da minha defesa. Aí eu vou ter 30% de desconto. Então nós temos, vamos falar, quatro modalidades. Uma que é anterior a janeiro, 50% de desconto, e o posterior a janeiro, a gente vai ter modalidade de 30, 40 e 50% de desconto. Multas que já estão parceladas, ou já estão em dívida ativa, ou já estão encerradas, não tem adesão ao programa. Uma outra pergunta que é muito frequente para o pessoal perguntando: ah, mas estão falando que é um programa que você vai fazer o plantio, que você vai fazer projeto. Eu falo: não, vamos lá. Existe a opção de você querer falar: eu quero desconto e eu vou fazer a execução do projeto ambiental. Só que esse projeto ambiental vai ter um banco de dados, um banco de projetos do Estado, que você vai inserir esse projeto, essa proposta sua de projeto, que seja uma recuperação, que seja alguma coisa. O Estado vai analisar isso para ver se aquilo é plausível e vai monetizar, para ver se é realmente próximo ou o valor certo dos outros 50%. Caso você não opte por fazer você próprio, é simplesmente pagar os 50%. E aquele 50% que você pagou, que seja parcelado ou à vista, ele sim vai ser convertido para essas recuperações, para esses programas, esses projetos, que serão selecionados pelo Estado. E aí o proprietário, o autuado, ele não tem obrigação nenhuma de apresentar projeto e nem tem obrigação nenhuma de executar projeto. É simplesmente pagar. É isso mesmo, é simplesmente fazer o pagamento. Tá? Ô, Thalita, dá uma conferida para mim se tem alguém fez alguma pergunta no chat aí. Mais Não, sem alguma? perguntas. Pode deixar que eu Tá, vou interferindo aqui. tá. Não, combinado. Vamos lá, mais dúvida que o pessoal tem também. É, tá. Vamos lá. Lembrando que o governo, o Estado, né, ele está dando para a gente esse benefício, vamos falar assim, mas também nós temos regras para ser cumprida. Nós vamos assinar um termo de composição administrativo, onde existem as cláusulas que a gente tem que cumprir. Então, por exemplo, se tem lá, realizar o pagamento, vamos supor que nós vamos dividir lá 10 prestações, fazer os pagamentos no dia tal, fazer a comprovação, mandar a comprovação dos pagamentos tal dia. Eu não sei o que vai ter, que nós já fizemos algumas adesões, só que ainda não veio o termo, porque o termo só vai ser analisado depois do dia 10 de julho, que vai ser a data final para adesão. Então, nós não temos um termo ainda, um modelo do termo, para a gente falar assim, ó, eles vão falar isso, isso e aquilo. Só que lembrando que é o seguinte, se eu tenho um termo, eu estou assumindo um compromisso, né? É um termo de composição onde tem umas regras. E se eu não cumprir elas, o que pode acontecer comigo, Luiz? Então, o que acontece? Tem lá no decreto, está bem claro isso, é, vai incidir. Vamos supor que eu assinei o termo hoje. Então, a data de hoje ela fica ela suspende a correção monetária, ela está suspensa a correção daquele valor, então aquele valor já está fechado. E aí, se eu deixar de cumprir alguma questão do termo, que está no termo, lá na frente, daqui a, sei lá, um ano, eu não, vamos supor que eu consegui pagar uma parcela, depois eu não consegui pagar mais e eu deixei de pagar 5 parcelas, não sei se vai estar escrito o número de parcelas, mas deixei de pagar 5 parcelas. O que vai acontecer com aquele valor da multa? O Estado ele vai voltar na data
na data que foi assinado o termo, vai aplicar a correção e os juros até a data atual e ainda vai aplicar 50% de multa em cima do valor calculado. Ou seja, ele está te dando, mas você tem regra para cumprir. E se não cumprir, é pior. Então nós temos que pensar em tudo. Teve situações de cliente que optou de não fazer com medo de não conseguir cumprir, sei lá, o pagamento. Eu fiquei sem entender, porque se você já está querendo o benefício, por que eu vou ficar com medo, né? Se eu não assumir, por exemplo, 60 parcelas, eu não vou assumir uma coisa que eu não vou fazer, porque aí não vale a pena. Aí o prejuízo é bem maior, mas eu tenho que deixar claro para vocês isso. Existem as penalidades também. Esse termo esse termo de composição eu ainda não tenho na mão para poder falar, porque, igual eu já falei, eles ainda não analisaram. Porque o prazo final para as multas anterior a janeiro é até 10 de julho de 2025. Então, a adesão ela é feita toda online, toda num sistema. Existe o link, eu passei até para no dia da convocação para essa reunião, a gente passou, eu acho que um link do decreto e um link do Estado, onde tem lá para poder fazer a adesão. Você vai clicar, você tem um cadastro único, CADU. Se você for fazer, se o consultor for fazer, então existe uma procuração para poder dar poderes para o consultor fazer a adesão. Então, isso tem um trâmite, então tem que tomar cuidado, pode prazo. É rápido, não é uma coisa demorada, mas se você precisar de procuração, tem que pegar a assinatura rápido, né, fazer todo o processo rápido, para poder requerer essa adesão. Essa adesão, quando você vai requerer ela entra para análise, tá, gente? Não quer dizer que você vai ser contemplado. Lógico que se você atender todos os pré-requisitos que eu falei, das 3 situações que não faz adesão, e se o auto de infração for anterior a janeiro, você já tem 50%, e as questões para frente, ou as multas para frente, vai ser analisada entre 30%, 40% ou até 50% de desconto, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Tem mais algum questionamento? Por enquanto, sem dúvidas, Luiz. Eu vou Tá. deixar aqui o link do decreto para o pessoal consultar também, tá, pessoal? Coloca o link e aquele outro que eu te passei, Dali, que eu acho que tá bem claro. Então, Luiz, pode falar, boa Sérgio. tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde a Beleza. todos. A minha dúvida é o seguinte: vamos aqui fazer uma matemática redonda aqui. Eu tomei uma multa de R$ 100.000, Perfeito. tá? Então, eu fiz a adesão dela aqui hoje, com juros e correção, meu 50% em tese está 55.000. Ok. Os meus outros 50, que seria esse benefício, eu vou pagar meus 55.000 de 10 vezes, 20, independente outra história. Mas esses 50.000 que eu deixei de pagar, né? Então quer dizer que ele não virá nesses projetos do PECMA lá, que o SEMAD vai apresentar, tipo assim, digamos que o SEMAD vai colocar lá uma lista de projetos e, digamos, a gente vai escolher qual o projeto que eu quero aderir. Não vai existir isso, então. Não, nós não temos a necessidade de fazer adesão a nenhum projeto. Se você optar por fazer um projeto, porque, na verdade, Sérgio, vamos lá para todo mundo entender. Por que o governo está fazendo isso? Porque ele está perdendo dinheiro, porque está caindo as multas. Passando de 50 está caindo as multas. Então é melhor ele salvar Sim, 50% do valor do que não salvar nada. Só que sim, esse 50% que ele vai salvar, que ele vai aplicar nos projetos. É entendi, somente esse 50%. Que aí vai ter entendi, abertura de inscrição, tá? Para quem quiser propor algum tipo de projeto, pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica privada, pode apresentar projetos, e o Estado ele vai destinar a verba para esse tipo de projeto. Ou o autuado faz toda uma proposta, só que é uma parte muito burocrática, e pelo que eu vi, não é recomendado, porque eles vão inverter a jogada, porque eles falaram o seguinte: eu analiso o seu projeto, mas se eu entender que eu preciso do valor para mão de obra, você vai ter que me pagar esse valor em mão de obra. Se eu precisar de pagar material publicitário, eu quero esse dinheiro. Você vai ter que me dar esse dinheiro para pagar o material publicitário. Então, para você não ter essa responsabilidade dos outros desses 50% que você vai aplicar, é melhor fazer ou dividir ou pagar à vista e não ter essa responsabilidade, essa obrigação junto com o Estado. entendi.
Ok, Tá? Pessoal, obrigado. nada, tem alguma dúvida maior? Alguma coisa? Porque assim, o decreto, gente, só para vocês entenderem, o decreto ele é simples, objetivo e direto mesmo. Ele não tem meia volta, não. Ele está deixando claro. Eu te dou 50% de benefício, dependendo da categoria, para multas anteriores a janeiro de 2025, 50, acima vai ser analisado, 30, 40 ou 50. Quando eu faço adesão, essa adesão, eu tenho minhas obrigações através do termo de composição administrativa. Essas obrigações eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu sou penalizado com correção e juros desde o dia da assinatura, mais 50% do valor. Então, nós temos tanto o bônus quanto o ônus, se a gente não deixar de cumprir. Nós não temos obrigação de apresentar projetos, nós não temos obrigação de executar projetos, porque esse valor dos 50% que o Estado está recebendo, ou que ele vai receber, ele vai aplicar ele nesses projetos, em alguma ONG, algum projeto privado, ou algum projeto, né, que seja de interesse do Estado em análise com os analistas. Todo esse termo que eu estou falando com vocês, ele vai ser assinado, gente, tudo online, tá? Então, assim, é um processo todo online, 100% online. Você faz a inscrição, faz os cadastros certinho, faz o pedido de adesão. A partir do momento, isso vai para análise, a partir do dia 10 de julho de 2025. Começaram a analisar, foi dando ok, eles vão enviando os termos para ser assinado, para ser lidos e assinados. Caso tenha um questionamento, pode ser questionado. Caso o preenchimento tenha algum erro, por exemplo, eu peço lá 40%, mas eu só tenho direito a 30% porque meu recurso já foi analisado, está em análise, meu recurso. Então, eles vão dar 10 dias, vão fazer tudo através do e-mail que tu vai estar cadastrado, vão mandar um e-mail pedindo para corrigir esse cadastro para poder dar retorno. Isso vai ter 10 dias para fazer isso. Caso não fizer em 10 dias esse retorno, atender as informações que forem necessárias, você perde essa adesão. Então, né, nós temos prazos também. Se fizermos o cadastro certinho, vai passar direto e vai vir o termo. Se não tiver alguma dúvida, eles vão mandar uma informação, com 10 dias você responde, estando tudo ok, você assina o termo. Caso não esteja, ou caso você não responda, essa adesão ela deixa de valer. Então, volta a incidir os juros, a correção, o valor real daquela multa inicial. Todo mundo entendeu quais são, quando você assume a adesão, quando você resolve aderir, daquele compromisso que tem no auto de infração? Demolição, replantio, licenciamento ambiental, suspensão de atividade, embargo, tudo aquilo tem que ser cumprido, desde que seja passivo de ser cumprido. Caso você consiga regularizar, você não tem essa obrigação, então é só o desconto mesmo. Ficou claro isso para todo mundo? Luiz, o Vitor, ele está aqui com uma dúvida. Ele colocou assim: primeiro recurso e ainda está em análise. Multa anterior a janeiro de 2025. Conseguimos os 50%? Ainda é o primeiro recurso da defesa administrativa. Multas anteriores a 10 de janeiro de 2025. É 50% de desconto. Pode estar em defesa ou recurso da defesa. Todos dois vão receber os 50% de desconto. A regra de 30, 40 e 50 é somente para multas posteriores a 10 de janeiro de 2025. Perfeito. Aqui no chat não tem mais dúvida, não. Vitor, ficou esclarecido aí para você? Outra dúvida aqui do Vitor. Pessoas reincidentes, não é possível aderir ao recurso? Reincidência também pode aderir. São multas simples. Somente não pode aderir as multas que foram, igual eu falei mais cedo, em relação a vazamento de barragem de rejeito, questão de mineração, atividades que foram embargadas, que foram notificadas como trabalho análogo à escravidão, ou que algum acidente
que ocorreu ali, algum crime ambiental que ocorreu, um acidente, um estourou uma barragem, uma coisa assim, um lagoa dejeto, teve morte de alguma pessoa. Só essas três modalidades não pode. O restante, você pode ser reincidente e tudo. É tudo questão da multa simples, né, que fala. Então, eles podem também fazer adesão. Não tem nenhum impedimento sobre multas com reincidência, não. Estou guardando aqui, tem mais alguma dúvida. Tá, Ô, Luiz, e pode a falar assim. todos, a gente que já está há mais tempo aí no Uhum. mercado, né? É mais ou menos o que o Pimentel fez quando ele entrou, que fez aquela remissão de todas as multas, né? O perdão de todas aquelas multas lá antigas, em virtude que não se tinha condição de análise das autuações, das defesas e dos recursos. Aí, na época que o Pimentel ingressou no governo, que ele cancelou tudo, perdoou. Nesse aqui agora eles estão, igual você falou, é melhor 50% do que nada, né? A prescrição. Mas a gente custa entender isso, ô Sérgio, porque assim, o governo propõe um negócio desse, deve ter alguma coisa a mais. Então a gente Sim, procurou entender isso a fundo para poder estar passando isso para vocês. Principalmente em relação, igual a questão do perdão do Pimentel, foi bem lembrado por você, ele foi meio que automático. Multas até o valor de 20 mil, 15 mil, não sei, foram sim, perdoar. Ponto, acabou. Esse não, esse você faz uma adesão, foi uma coisa mais organizada. Porque a partir do sim. momento que você faz a adesão, assina o termo, você abre mão do recurso. Então você já livra juridicamente a questão. Então você já assume os compromissos que você tem que fazer. Então, assim, eles meio que vão organizar a casa fazendo dessa forma também. Porque aí, no caso dessa nova adesão, ele extingue a prescrição do processo. Exatamente. Aí acabou. É, né? Como você diz aí, o governo a gente não tem que ficar com um pé atrás, não, é dois passos para trás, né? Ok, obrigado, Por amigo. isso que eu falo, cada autuação, cada auto de infração, nós temos que analisar bem minuciosamente. Eu tomei multa por quê? Tomei multa porque eu não cumpri condicionante. Mas agora já está regularizado minha situação. Não tem obrigação para quem não cumpriu a condicionante, só tomou a multa, porque deixou de Sim, cumprir um compromisso. Opa, vale a pena, vou ganhar 50%, então vale a pena aderir. Entendeu? Ah, eu sim, tive. Tô operando sem licença, operei sem licença e agora eu já estou com licença. Vale a pena aderir? Claro que vale a pena, porque eu já fiz meu compromisso, minha obrigação. Então, já está legalizado. Eu fiz uma intervenção em APP lá, fiz uma lagoa e legalizei ela. Vale a pena? Vale a pena, vou ter 50% de desconto. Agora, se tem aquela obrigação de, por exemplo, demolição, né? E replantio e essas coisas, então, assim, como é que está o seu recurso? Vale a pena? Vamos continuar discutindo para não demolir meu galpão agora? Eu sei que às vezes você já tem até a sua obrigação não condicionante, mas essa multa aí você tem que repensar ela, porque a partir do momento que eu fizer a adesão dela, eu sou obrigado a cumprir. Eu abro mão e aí não tem nem discussão. Aí vai vir entendi. execução, vai ser Então, tudo. entendi. Dentro desse exemplo aí, por exemplo, uma intervenção em APP, normalmente eles pedem a recomposição da área. Ok. Então, digamos que a nossa obrigação dentro do termo assinado seria apresentar, em tese, um PTRF e, ao longo ali da validade desse acordo, eu comprovar a execução desse PTRF. Perfeito. Beleza. Isso aí. Aí vamos pôr que essa intervenção EPP ela é passiva de regularização. E você já regularizou ela através de uma DAIA ou de uma simples declaração. Então, essa obrigação ela deixa de existir, porque você já regularizou sua situação. Então, você só tem um Sim. desconto de 50%. Entendi. Não, perfeito. Que aí, em tese, seria uma obrigação de um PTRF, que não é uma coisa, nenhum bicho de sete cabeças. Exatamente. E aí tem que tomar cuidado, Sérgio, que aí vamos lá. Vai vir lá. Protocolar o PTRF até tal dia, um exemplo. Realizar relatório semestral. Se deixar de cumprir, parcial ou total, é anulado o acordo. E vem Perfeito. juros e aplicação de multa de 50% do valor.
Perfeito, entendi. Ótimo, ótimo, perfeito. Obrigado. Nada. Mais alguém, gente, com alguma Luiz, eu dúvida? tenho uma pergunta aqui, ó, no privado. Quem tem multa e já teve um parcelamento e perdeu ele por falta de pagamento, tem como refazer, entrar nesse desconto? Tem que ver a situação dessa, essa situação em si, porque ele já foi parcelado, ou seja, ela já tinha definido essa questão dessa multa. Ela foi encerrada. Ela deixou de cumprir o pagamento do parcelamento. Ou seja, é para esse tipo de autuação, de situação, na verdade, que já foi parcelado, mesmo que não tenha dado continuidade ao pagamento, ela não consegue fazer adesão. Ela não consegue. É só para multas que estão em defesa ou recurso. Como ela já estava definida e já estava parcelando, ela não entra. Infelizmente, não entra. Perfeito. E pode ser qualquer valor, tá, gente? Qualquer valor vai ser ajustado na hora de fazer adesão, vai ter então, um cálculo lá, o Estado já calcula uma correção, e aí você pode ir fazendo. E cada termo vai ser um termo para cada autuação. Você assina vários termos. Então, assim, não é pegar o bolo todo lá e. Não, você vai assinar, é um termo para cada situação, tá? E se tiver 20 multas, vai 20, se tiver 5 é 5, se tiver uma é uma. E a recomendação como consultor, né, e representante hoje dos associados, eu falo o seguinte: se não tiver a obrigação que possa causar algum tipo de prejuízo, né? Eu acho que vale muito a pena fazer essa adesão, mesmo que seja de forma parcelada, alguma coisa nesse sentido. Que aí nós estamos resolvendo um problema que está pendente junto com o Estado. Quem pode fazer isso? Eu acho que é importante saber também quem pode fazer isso. O proprietário pode fazer, o contador normalmente faz também, que eu acho que é só fazer o cadastro no Cadu e tudo. O consultor ambiental, que está ali assistindo, que está representando o associado, entendeu? Então, acho que assim, são várias pessoas que podem fazer isso. Eu não sei se. Porque, como é um processo meramente de sistema, quem está mais envolvido com isso, lógico, os consultores estão muito mais envolvidos com isso, é mais fácil para eles. Mas isso não impede que ele é muito autoexplicativo, tem uns vídeos, tem forma tem tipo um cursinho de como é que você faz a adesão, mas é muito simples mesmo, tem um passo a passo. Eu acho que quem tiver interesse, tá no link que a Thalita deve ter disponibilizado aí no chat aí, para poder vocês seguirem isso. Isso mesmo, o link está aqui no chat e o link também está no nosso grupo de mercado, né, que compartilho com os produtores. Quem quiser me mandar uma mensagem aqui também, compartilho pelo WhatsApp, sem problema nenhum. Lembrando que o programa é estadual, então aquelas multas municipais não entram, tá? Isso é bom, é importante falar também. É só do estado. A gente às vezes tem alguma dúvida, fala, também multa pelo município, e porque tem alguns municípios licenciados. Não, é só multa do estado. Essa multa do município, normalmente o município se discute ela. Então, o recurso, o atenuante é junto com o município. Não entra nessa discussão nossa aqui, não. Luiz, só uma observação dentro de suas palavras aí. Uhum. Né, nessa situação que a gente vai analisar caso a caso, né? Claro, se vale a pena uma adesão, se não vale, né? É ressaltar que a gente, com essa experiência, que dificilmente a gente ganha tanto a defesa quanto o recurso administrativo junto à SUPRAM, né? O órgão ambiental. Então, quer dizer, se você não aderir, seguir os trâmites normais, é ali 99,9% de chance de você perder, e ainda aí que você vai acionar o judiciário para tentar a anulação dessa auto de infração, entra despesas de advogado, entra despesas de fórum, etc, etc. Então, quer dizer, igual você falou aí, representando os associados, óbvio que analisar caso a caso está ok,
que vale a pena, porque você, né, você já encerra esse problema, é menos uma dor de cabeça. É preferível eu ter as boletas mensais para pagar, igual todo mundo tem, conta de água, luz, telefone, eu vou pagar mais essa aqui, pronto. Né? E acaba esse processo e não tem risco nenhum de execução, de dívida ativa, de nada, né? Já resolve. É exatamente isso, Sérgio. Mas é por isso que eu falo que cada caso é um caso a ser analisado, porque, na verdade, essa questão do recurso, né, recurso não, da defesa, ela ser acatada, ela é muito rara. Realmente, 99% eles não acatam. Lógico que tem situação, por exemplo, pegou lá, você está na granja, você está sem licença, multa sem operar sem licença. Então, eu recomendo até fazer o pagamento dela, para você ter ideia, porque você vai entrar com recurso para ganhar tempo, o tempo com Uhum, juros e correção monetária, porque sim, ela vai cair, ela não vai ser acatada. Então, nesse caso, é um caso que eu entraria com adesão, porque aí eu ganho 50% de desconto, mesmo na situação que já incidiu juros e correção. E tem casos que, por exemplo, ele foi autuado porque ampliou sem licença, mas na verdade ele não ampliou. O funcionário falou que tinha uma capacidade maior, mas na verdade o IMA lá mostra que tinha bem menos. É um caso a ser discutido, que seja judicial ou seja administrativo. Mas é um caso que, opa, eu não vou assumir que eu ampliei para ganhar sim. 50%. Eu vou discutir isso até no final. Então, Uhum, por isso que eu sim, falo, cada autuação você tem que analisar ela com muita calma, caso a caso. sim, Aquela que você sim. realmente acha que pode ganhar judicialmente, porque administrativamente o Sérgio, né, Sérgio, você já comentou que é Uhum, difícil, mas judicialmente talvez você conseguiria. sim. Sim. De toda forma, sim, a gente tem que, para ir para o judicial, a gente tem que esperar as duas, né, a decisão, tanto da defesa quanto do recurso administrativo, para a gente poder ingressar judicialmente, né? Porque corre-se o risco de você ir judicialmente e o juiz não acatar a sua ação sob o argumento que você não exauriu, né, os recursos Todos. administrativos. Sim, Exato. perfeito. Ok, Miguel. Exato. Alguém tem mais alguma outra dúvida, gente? Para a gente poder estar deixando claro aí. Lógico que nós estamos batendo um papo aqui, fazendo essa reunião. Se surgir dúvida, manda para Thalita me repassa e eu vou respondendo também, se precisar, porque como nós estamos conversando aqui, e talvez para alguns isso é novo e para outros isso já foi explicado também, né? Então, assim, para quem é novo, tiver alguma dúvida depois, pode mandar para mim, pode mandar no meu particular, pode mandar para a Thalita, manda para a Suvap e a gente está à disposição para poder sanar essa dúvida. Mas, no geral, de forma geral, é isso. O decreto, né? Esse decreto que foi proposto pelo Estado, ele traz esses benefícios e traz, né, essas observações que eu trouxe para você aqui em relação aos pagamentos, em relação aos compromissos, em relação aos descontos. Então, não muda muito o que nós tínhamos entendido inicialmente. Só ficamos com medo porque estava muito dado do Estado. E o Estado a gente fica bem, bem receoso. Ok? Se não tem ninguém com mais nenhuma dúvida nesse momento, eu acho que a gente pode encerrar essa reunião. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem que a gente está à disposição. Ok? Exatamente, pessoal. Luiz, tá ok, muito obrigado. Thalita, muito obrigado, tá? Boa tarde a todos aí. Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa a gente fala. Um abraço. Um Boa abraço. tarde. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada a todos que estão participando aí, que participaram. E foi o que o Luiz falou. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui pelo WhatsApp, que eu vou encaminhar para o Luiz para ele responder aí, esclarecer todas as dúvidas. O importante é não ficar com dúvida, não é isso? Exato. E o prazo é até dia 10/7/2025 para adesão. Não esqueçam. Está muito próximo aí já. Vamos fazer o dever de casa, conferir a autuação por autuação. Lembrando, se vocês quiserem consultar suas multas, você tem um link do Estado que você digita o CPF, aparece todas para vocês, então você consegue fazer essa consulta. Então, vamos fazer o dever de casa para poder aproveitar esse benefício. Perfeito.
Perfeito. E eu quero te agradecer também, Luiz Alberto, pelo tempo aí, pela disponibilidade, mais uma vez essa parceria aí com a Suvato para esclarecer as dúvidas aí dos produtores. Muito obrigada. Estarei sempre à disposição. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.